gente era muito marcado porque ia daqui de Porto Alegre, da FEBEM de Porto Alegre, ia as roupas para doação lá. Então era tudo da mesma cor. Então, por exemplo, ia 280 jaquetas. Então era 280 jaquetas da mesma cor. Então onde você ia, você era identificado, você sabia, as pessoas sabiam que você era da FEBEM. E se era da FEBEM era perigoso. Era marginal. E aí a vizinhança dizia, do vilarejo, dizia o seguinte, ó, essa garotada aí, se não morrer até os 18, vão tudo pra cadeia. Porque era o caminho normal, vamos dizer assim, visível, né? Mas Deus tinha um plano na nossa vida. Que hoje o mais velho tem 48, eu tenho 47, o outro tem 46, o outro tem 44, o outro tem 43, o outro tem 42. Todos nós temos curso superior, todos nós somos casados apenas uma vez e com uma mulher só. A mãe não podia, a mãe teve 6 filhos homens. E quando veio os netos, veio os primeiros, as 6 meninas. Que era o que faltava lá. Aí agora já veio os bisnetos. Já tem um casal de bisnetos. Tem bisneto. Tem Quem bisneto. tem? Ela? Minha mãe. Não tem bisneto. Então, a vida, ela não tem um manual, pode-se assim dizer, de como alcançar ou de que maneira sobreviver. Mas a Bíblia, a vida tem a Bíblia como um manual. E eu tributo toda a nossa história a Deus. Porque se não fosse aquele casal de pastor ter encontrado a minha mãe naquele dia, provavelmente tudo teria sido diferente. Então esse foi a situação familiar da minha mãe. Meu pai foi aceitar Jesus 30 dias antes da sua partida. Olha só. Lá em Cruz Alta. Eu fui o filho que fui lá orar e pregar a ele. E ele partiu 30 dias depois. Mas, aí depois, cada um dos filhos teve a sua particularidade com Deus. E você sabe que a mãe se converte, mas não quer dizer que os filhos são convertidos, né? Então, e como a situação era bem difícil, com 15 anos eu terminei o ensino fundamental. E aí eu fui para uma escola estadual, só que eu não tinha condições de manter, porque na época tinha que comprar bolígrafos, livros, cadernos, e nós não tínhamos condições. Eu me lembro que desde os 11 anos eu já trabalhava. Eu já juntei osso para vender a um senhor que está vivo até hoje lá também. Eu já juntei alumínio, ferro, cobre, eu já cortei grama, eu já plantei grama em pátio de pessoas, eu já vendi muito picolé, era bom na venda, vendi picolé. E aos 15 anos terminei o ensino fundamental, não tive como manter. Na época eu queria me formar, queria ser contador, eu iniciei contabilidade e não consegui. Hoje a minha filha se formou em contabilidade, mas na época não tive condições, então eu vim para Porto Alegre com 15 anos, eu e meu irmão. Eu tinha 16, eu tinha 15. Não conhecia Porto Alegre, não sabia como era, que... Pra onde ia, tinha alguém aqui para esperar? Não, nada. Aí viemos pra cá. Aí nós tínhamos um tio que morava aqui. E aí viemos para a casa desse tio, que hoje é um pastor aqui em Porto Alegre. E viemos para a casa dele, ficamos ali um tempo e logo já alugamos uma casa. E fomos morar nessa casa. E aí, dos 15 aos 18,
eu particularmente passei por 3 situações bem complicadas, porque tinha saído da FEBEM recente. Na FEBEM brigava todos os dias. Era um hábito, era uma cultura, e lá era braço, né? Briga de braço, de soco. Tirava sangue de um, já parava, claro, ganhou. Aí não tinha ideia nem noção. Porto Alegre era tiro, né? Muda tudo. Então, passei por 3 situações em Porto Alegre bem difíceis que me fez voltar para Santiago. Me fez voltar embora. As 3 vezes que eu vim, as 3 vezes foram frustradas. Ao ponto de quando eu volto pela 3ª vez, eu digo que eu disse para mim mesmo que nunca mais eu voltaria para uma cidade grande. E aí, como eu tinha experiência no campo, eu peguei um trabalho para trabalhar de caseiro e cuidar do gado numa fazenda. E eu fui para lá, trabalhei um bom tempo lá. E lá o dono tinha plantado 1000 mudas de eucalipto em volta do campo, assim, na frente da fazenda. E tinha algumas caixas d'água de 1000 litros, 5000 litros, de espaço em espaço, assim. E tinha que colocar, a minha meta, toda tarde, depois de fazer todo o serviço, eu tinha que colocar um regador de água em cada pé de eucalipto. E eu me lembro que num daqueles dias eu estava sozinho naquele campo e eu peguei aquele regador cheio de água e fui colocar num pezinho de eucalipto. E ali eu tive um encontro com Deus. Eu disse para Deus assim, eu disse, Deus, um dia eu ainda quero ser um regador. Que a água desse regador seja a tua graça. Que esse pé de eucalipto aqui seja uma pessoa. E que o Senhor seja aquele que esteja regando essa planta. Através da minha pessoa. E ali Deus se encontrou comigo. E dali, depois daquele dia eu não voltei mais para lá. E eu entrei na igreja, dobrei meus joelhos e disse para Deus, se o Senhor tem um plano para a minha vida, quero viver esse plano. Comprei uma Bíblia Thompson na época e eu escrevi toda ela num caderno, toda a sinopse, o autor, quem escreveu, o autor, a data, toda a introdução da sinopse de cada livro, de Gênesis até Apocalipse. Eu tinha 18 anos, 19 anos. E ali eu comecei, e aí eu fui na igreja, me batizei, e aí comecei a frequentar e comecei a ler aquela Bíblia. Comecei a ler, comecei a estudar. E aí fiquei um ano estudando, e aí eu encontrei na Bíblia que um homem se torna completo quando ele casa. Um homem casado, ele é um homem completo. A Bíblia diz que 2 se tornam um. Então, ou seja, naquele dia eu disse para Deus, eu preciso encontrar alguém para casar. Mas esse encontrar alguém para casar, eu só tinha a graça. Eu só tinha a graça de Deus. Então, não tinha, na minha época, quem entrava pro exército comprava um chevetinho Tubarão e era o dono da área, né? Uhum. Então, na igreja, na época, tinha os jovens que aí passavam na base aérea, que iam faziam a ESA, né? A prova da ESA, então já chegavam lá de Tempra, na época era o carro do ano, Tempra, o Versailles. E eu já tinha passado a fase do exército,
Já tinha 3 frustrações em Porto Alegre, mas aí eu comecei a trabalhar num trabalho de Santiago lá. Fiquei por 4 anos nesse trabalho e aí conheci a minha esposa, que é minha esposa hoje. Fui lá conversar com o pai dela, com a mãe dela. Ele disse: ó, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro no banco, os meus pais são pobres, meu pai é alcoólatra, mas eu tenho a graça de Deus e eu acredito que Deus tem um projeto na minha vida e eu me entreguei para Ele 100%. E meu sogro disse: eu nunca pedi para minha filha alguém que tivesse carro, casa ou dinheiro, eu sempre pedi alguém que temesse a Deus. Que maravilha. Se temer a Deus, vai cuidar bem da minha filha. Aí, entre 1 ano, eu namorei, noivei e casei com ela. E isso fazem, dia 9 de janeiro, fez 24 anos. 24 anos. Hoje